Abra sua Bíblia comigo. Ezequiel capítulo 2, verso 1, diz assim: levanta-te, filho do homem, põe-te em pé, porque falarei contigo. Enquanto ele falava, o Espírito Santo, o Espírito de Deus entrou em mim e me colocou em pé, e eu ouvi as suas palavras com atenção. Agora vai comigo no verso 7. E então o Senhor disse: anuncia a eles a minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Filho do homem, preste atenção ao que eu digo a você. Não seja rebelde como eles, mas abra sua boca e coma o que eu lhe dou. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, e ele segurava um rolo, e eu comi daquele rolo. Eu creio que muitos aqui, que talvez estão como o texto do Salmo 137, prostrados, pendurando, Ana, as suas harpas no salgueiro. Deus está dizendo: se levanta, porque o seu tempo não acabou. Eu ainda tenho muito a fazer em você e através de você. Amém. Talvez pessoas já tentaram te desanimar, talvez pessoas já tentaram te frustrar, talvez o inferno já levantou ataques, setas malignas à sua mente, para que você não acredite mais que Deus pode te levantar, que Deus pode te usar, ou que algo novo pode acontecer. Talvez tem pessoas que têm arrastado a sua história, têm arrastado a sua jornada, estão se arrastando naquilo que eles estão vivendo. Mas Maurício, eu entendo que esta palavra não é apenas uma informação, não é apenas mais uma mensagem, mais uma pregação, mas eu creio que ela vem para liberar do altar um novo tempo e um novo ciclo, uma nova estação para muitos aqui. Diga amém por isso. Amém. Casamentos começarão a viver uma nova estação. Vidas profissionais e negócios serão restabelecidos por Deus. Ministérios serão reativados ou colocados em um novo nível. É isso que eu creio. Porém, muitos de nós, na jornada da vida, na caminhada da vida, estamos como este homem chamado Ezequiel, sentados à beira dos rios da Babilônia, prostrados diante, Ezequiel, das lutas e das dificuldades. A história que nós lemos aqui, ela tem um paralelo com dois profetas, dois homens de Deus. Ela começa, como eu já comecei a falar com vocês, ela se inicia, Caio, lá em Jerusalém, quando o povo se afasta de Deus, se rebelam. Então Deus decide levá-los para o cativeiro para tratá-los. E Deus diz através de Jeremias: vão para o cativeiro, não fujam do cativeiro. Quem ficar em Jerusalém morre de fome, quem fugir para o Egito morre de peste, morre pela espada. Eu levantei o meu servo, em algumas versões chama Nabucodonosor de meu servo. Ele era a vara de Deus. E Jeremias, quando entrega estas mensagens de confronto a uma nação rebelde, Alain, a Bíblia diz que ele foi incompreendido e rejeitado. Eles o surraram, eles o prenderam, eles o rejeitaram, e eles vão para a Babilônia. Os israelitas não se posicionam, eles não mudam a sua jornada, eles continuam se rebelando contra Deus, Pedro. Então Nabucodonosor agora, Rafa, ele volta e ele faz uma segunda deportação. Essa segunda deportação, Elisa, mais um grupo de nobres, mais um grupo de homens fortes são levados. Junto deles, o rei Jeoaquim, que era o rei de Israel, ele é levado junto com Ezequiel. Ezequiel era um jovem que provavelmente estava no final dos seus 24 anos de idade, de uma família sacerdotal, um levita da descendência de Arão, que estava sendo preparado para exercer sua função sacerdotal em Jerusalém. E um jovem que vinha desta dinastia, ele tinha uma expectativa a vida toda. Ele crescia, Raquel, sendo inspirado e sendo desafiado pela sua família, dizendo: você vai ser sacerdote, não faz isso porque Deus vai te usar. Olha, esse tipo de escolha não é a escolha de um sacerdote. Olha, eu vejo Deus usando muito você. Então ele vinha numa expectativa durante toda a sua vida. Pode imaginar um menino que começa a ter seu processo cognitivo ativado lá pelos seus 4 anos, Adauri. Ele começa a ouvir sobre a expectativa de algo que vai acontecer. E por mais de 20 anos, Rafael, ele está esperando chegar o tempo para assumir a sua posição sacerdotal.
Lá no livro de Números, capítulo 8, a Bíblia diz que um sacerdote, um levita da descendência de Arão, era separado aos 25 anos. Ele tinha 5 anos de preparação. Samuel era como se fosse um seminário teológico. Ele era ensinado sobre a sua função, Alberto. E quando tinha 30 anos, ele iniciava o seu ministério. Então a cultura judaica diz que um homem só poderia exercer uma função ministerial, rabínica no tempo de Jesus com 30 anos. Por isso, inclusive, Jesus só foi batizado com 30 anos e só começou o seu ministério com 30 anos, porque a liberação para o ministério vinha nessa fase da vida. Quando ele está prestes a alcançar Luana, aquilo que ele tinha como expectativa, que ele via como o propósito de Deus, Nabucodonosor invade Jerusalém mais uma vez, leva mais um grupo, Claudinha, cativo, e junto Ezequiel. Então nós vemos Ezequiel começando a perder tudo. Ele perde sua casa, seu conforto, sua família. Alguns teólogos acreditam que ele não veio com os seus pais, ele vem sozinho com um grupo de outros jovens. Ele perde suas referências, ele perde seu povo, sua cultura, sua crença, e perde seu propósito de vida. Seu ministério, Edivaldo, de uma hora para outra é acabado. E esse é o contexto de um chamado de profeta, deste profeta tão importante. Quando ele está na Babilônia, cativo na Babilônia, frustrado, desanimado, amargurado, a Bíblia diz que o Senhor aparece para ele. Porque na hora da luta Deus sempre aparece, diga amém. As pessoas podem te abandonar. A Bíblia diz: pode até uma mãe esquecer do seu filho, todavia eu não me esquecerei de você. Então Deus aparece para ele, e aqui nós vamos entender algumas lições que eu quero compartilhar com vocês de uma forma rápida, mas muito importantes, Luciano, sobre aquilo que Deus quer gerar em nossas vidas para uma mudança de estação, uma mudança de ciclo e ativar algo novo que Deus tem para nós. Quem quer viver o novo de Deus, diga amém. Amém. A primeira lição que eu aprendo com a história de Ezequiel: Deus chama este jovem no seu lugar da dor, no seu lugar do lamento, no seu lugar da frustração. Eu vejo Deus ativando um dos profetas mais importantes do Velho Testamento, quando ele já não tinha mais expectativa nenhuma. No entanto que Ezequiel, ele dá continuidade à mensagem pregada por Jeremias. Olha que interessante. Quando Ezequiel é levado para a Babilônia, Jeremias ainda está profetizando para o povo: vão para o cativeiro, vão para o cativeiro. E muitos deles vão contrariados, questionando Deus, por quê? Então lá no cativeiro, Edson, Deus vai levantar Ezequiel para pregar a mesma mensagem em lugar diferente. Ele diz: fiquem no cativeiro, por causa da desobediência vocês vieram, e é aqui que Deus vai tratá-los. Quem está me entendendo, diga amém. Os dois se tornam quase que contemporâneos. Enquanto Jeremias estava pregando em Jerusalém, Ezequiel é levantado para pregar na Babilônia. Ezequiel era um sacerdote. O sacerdote tinha um papel de levar o povo até Deus. Foi-lhe tirado o sacerdócio, porque agora não tinha mais templo. O templo foi destruído a partir da segunda leva do cativeiro. Os muros são derrubados. Ele estava frustrado, falando: como eu vou fazer a obra de Deus? Deus falou para ele: não acabou. E Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: ainda não acabou. Ezequiel é o profeta que Deus usa para falar sobre o atalaia. Tantas outras mensagens, como dos côvados que são medidos para eles se entregarem à profundidade com Deus. Quantas palavras poderosas que hoje nós temos como referência em nossa vida foram geradas na vida de um homem, de um jovem que estava frustrado. Talvez, Cristiano, nós estamos enfrentando dias difíceis, tempestades e dificuldades, estamos nos perguntando por quê. E a resposta de Deus para muitos hoje aqui, Emílio, é porque Ele quer se revelar a você. Às vezes nós estamos tão envolvidos com as nossas coisas, pastora Bruna, nós estamos tão envolvidos, pastor Anderson, com os nossos projetos, que nós paramos de ouvir, Alain, o coração de Deus e entender o propósito de Deus. E existem situações que, infelizmente, Joelma, nós precisamos passar pelo deserto para conhecer Deus. A nação de Israel nunca experimentou, Camila, tanto poder de Deus, Guilherme, como no tempo do deserto.
Eles nunca estiveram tão próximos das manifestações de Deus no deserto. Eu pergunto, no deserto tinha como plantar alguma coisa? Não. Meu Deus, que desânimo é esse? Me ajuda. No deserto tinha como plantar alguma coisa? Não. Mas todos os dias ele escolhia o maná. Quem mandava o maná? Deus. No deserto tem fonte de água fresca fácil para se encontrar? Não. Mas a Bíblia diz que eles tinham água fresca onde eles paravam, a rocha acompanhava. A roupa não se rasgava. O sapato de um menino que saiu do Egito com 4 anos de idade, quando eles finalizaram a jornada dos 40 anos de deserto, 44 anos, ele continuava com a mesma roupa e com o mesmo sapato. Como que um menino de 4 anos com 40 anos de idade vai estar com a mesma roupa? Cresceu no corpo. Durante o dia, Deus andava com eles em uma nuvem de glória. No entanto, quando ele chamava Moisés para conversar, essa nuvem ela vinha sobre a tenda do encontro, descia sobre a tenda do encontro, já ensinei isso para vocês. Durante a noite, uma coluna de fogo. Deus nunca esteve tão presente com Israel como nos dias de deserto, porque é no deserto que ele se revela. Você conhece a história, já falei isso 1 milhão de vezes. Os discípulos de Jesus estão com Jesus no barco. Uma forte tempestade bate com o barco. Eles estão desesperados. Alguém vai e chacoalha Jesus e fala: mestre, acorda, vamos morrer, ajuda a tirar a água. Eu estou conjecturando, eles não falam, mas eu creio que era essa a expectativa. Então Jesus se levanta. Com apenas 2 palavras de ordem, aquilo se acalma. Ele diz: aquieta-te vento, acalma-te mar. Bonança, calmaria, paz. E quando Jesus está voltando para descansar, Maurício, um cutuca o outro e diz: quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Quando que nós usamos o termo quem é esse? Quando nós não... Eles já andavam com Jesus há uns 9 meses, mas eles não conheciam Jesus. São no meio dos nossos desertos, Elisa, dos ataques das trevas, dos levantes malignos, que nós conhecemos o sobrenatural de Deus. Talvez você tenha se perguntado: por que eu tenho passado por essas lutas? E Deus está dizendo: Josielso, porque eu quero me revelar a você. O problema é que às vezes nós somos tolos demais para parar e conhecê-lo. A maior dificuldade da igreja hoje... Eu estava numa reunião de pastores alguns dias atrás na PIB lá do Descende, e pregou, você lembra, Thomas, o nome daquele chinês que pregou? Francis Chan. Pensa num cara extraordinário. Ele pregou a mesma mensagem para os pastores na sala, depois para os pastores no templo menor e depois para o povo que estava lá. A mesma coisa ele falou. Mas para os pastores ele teve um pouco mais de ênfase. Ele falou uma das coisas que eu mais compreendo sobre essa nação brasileira. Ele falou: o brasileiro, ele é intenso em qualquer lugar do mundo. Ei, dá um glória a Deus por isso. Ele falou: o brasileiro é intenso, ele se movimenta, ele gosta do mover. É extraordinário a forma que o brasileiro ele se apresenta diante de Deus. Ele falou: mas vocês têm um problema, brasileiros. Vocês se envolvem tanto com o mover, com o agito, mas vocês ouvem pouco a voz de Deus. Ele falou: vocês não param para ouvi-lo. Vocês têm dificuldade para ouvir, vocês falam. Tem gente que dobra o joelho, fala, termina, vai embora, e Deus fica olhando e falou: e agora que eu vou falar, cadê? Oh, Jesus. E tem situações que nós só vamos parar para ouvi-lo quando enfrentamos o deserto. Não é que Deus tem prazer de nos levar para o deserto, não. Mas às vezes, Nelson, é só no deserto que a gente para e fala: Deus, o que está acontecendo? E aí na amargura da nossa alma nós paramos. E ali Deus se revela. A nação de Israel precisou ficar 70 anos na Babilônia para ouvir Deus. Deus nunca os abandonou, Deus esteve com eles o tempo todo, mas eles só conseguiram parar para entender o propósito de Deus. No entanto, que depois que eles voltaram do cativeiro, nunca mais eles foram idólatras. Acho que Deus não faz isso apenas com Ezequiel. Eu vejo outros homens e mulheres de Deus levantados, ativados, recebendo o seu chamado, Lorena, também nos dias difíceis. José do Egito foi colocado como governador do Egito, na casa do pai, na túnica colorida da Lacoste, ou na prisão? Na casa do pai ele era arrogante. Na casa do pai a Bíblia diz que certo dia ele encontrou seus irmãos vindo do trabalho e disse: tive um sonho. Quem teve um sonho estava fazendo o quê?
enquanto os caras estavam trabalhando, o deputado ele estava dormindo. E ele falou: tive um sonho. Qual é o sonho, Michele? Vocês se prostravam diante de mim. Os caras agarraram um ódio. Os caras queriam matar ele. Se você analisar a história de José, para ele chegar no governo do Egito, foi uma decrescente. Da casa do pai, com a sua túnica colorida, ele é jogado na cisterna. Da cisterna ele é levado, vendido como escravo. De escravo ele é levado para a casa de Potifar. Quando ele começa a dar um upzinho na sua carreira profissional e se torna administrador na casa de Potifar, acusado injustamente, levado para a prisão. E como presidiário, Deus o levanta como governador do Egito. Estava boa a vida? Não. Foi na tempestade, nos dias maus, que Deus o levanta. Às vezes você está reclamando, falando: por Deus, por que eu estou enfrentando isso? Deus está te preparando para grandes coisas que Ele quer fazer na sua vida, amém? Quando nós analisamos a história, por exemplo, de Débora, Juízes 4, a única mulher que liderou a nação de Israel. Ela liderou a nação de Israel quando? Numa das piores fases da nação. Os homens estavam tão frouxos, tão longe de Deus, que Deus levanta uma mulher numa cultura judaica onde a mulher não tinha nenhum tipo de respeito, Luana. E Deus levanta essa mulher num tempo onde eles estavam 7 anos sendo oprimidos por Sisera e o seu exército. E Deus levanta essa mulher, e através dela Ele dá uma revelação que Ele ia dar vitória. E através da palavra que Deus deu a ela, Ele deu a vitória para a nação de Israel. Dias maus. E Gideão, quando foi chamado, onde ele estava? Ele estava com medo, malhando trigo num lagar. Quando o anjo do Senhor aparece para ele e chama ele de homem valente e valoroso, ele falou: quem, eu? Não, sou frouxo. Na NVI, especialmente atualizada para os dias de hoje, atualizadíssima, ele está dizendo: eu sou medroso. E foi no lagar, 40 anos sendo oprimidos pelos midianitas, que Deus levanta aquele homem, não só para libertar a nação de Israel dos midianitas, mas libertar de Baal, porque ele já começa destruindo o ídolo de Baal. Quem está aqui comigo ainda, diga amém. E Isaías, quando ele teve o seu chamado, o tão famoso chamado de Isaías: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? E ele levanta a sua mão e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você ler o verso 1 do capítulo 6, eu estou falando muito rápido, que eu estou empolgado aqui com o horário e às vezes eu vou. Capítulo 6, verso 1, diz assim: no ano que o rei Uzias morreu. Para alguns, Marcelo, isso fala apenas de uma forma de nós compreendermos o tempo, mas não é. Quem era Uzias? Primo de Isaías. Isaías desfrutava da mesa do rei, do conforto do rei, da proteção do rei. Uzias morre. Alguns teólogos acreditam que Isaías, na morte do seu primo, ele fica desconfortável, talvez porque perde a sua posição na mesa. Outros acreditam até o medo de ser morto, porque às vezes alguns reis, ao assumirem o governo, eles matavam todos da família toda, para eliminar a possibilidade de alguém reclamar o trono. Então ele, desesperado, desconfortável, vai ao templo. E naquele momento de desconforto ele tem uma visão. Ele diz: eu vi o Senhor. E os anjos cantavam: Santo, 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 Santo. E ele grita: ah, meu Deus, eu vou morrer, sou homem de lábios impuros. Deus purifica seus lábios e levanta ele num dos ministérios proféticos mais lindos do Velho Testamento, que é o ministério messiânico, de profecias messiânicas de Israel, que é em Isaías. Continuamos. Davi, como ele foi apresentado para Israel? Depois de ungido como rei por Samuel, ele foi apresentado diante de toda a nação e coroado? Não, ele foi apresentado na batalha contra Golias. Põe a mão no seu peito e diga assim: os meus Golias vão me promover. Às vezes você não entende por que alguns gigantes se levantam na sua caminhada. São Golias que Deus está levantando para te promover. Diga amém por isso. Daniel foi levantado como um dos homens mais excelentes e sábios da Bíblia no cativeiro. Esther, a rainha Esther, era uma escrava que foi levantada como rainha e depois ela protege toda a nação contra a morte. Neemias era escravo na Pérsia, foi o reconstrutor dos muros que Nabucodonosor havia destruído. Pedro, quando Pedro encontrou Jesus? Numa pesca frustrada. Tudo que Pedro queria quando ele encontrou Jesus, fala para mim, o que era? Peixe. 1, 2, 3 e peixe. Tanto que Jesus entra no seu barco, pede para ele se afastar, e ele está lá.
talvez dando aquela pescadinha. Depois Jesus termina de ministrar e fala para Pedro: por que você não pega seu barco e vai para as águas mais profundas? A resposta de Pedro: já fiz isso a noite toda, não deu nada, não tive resultado nenhum. É visivelmente a frustração de Pedro quando lemos o texto. Foi tão intenso que o ministério de Pedro é ativado ali. E olha quem este homem se tornou. 2 pregações, 8.000 pessoas acrescem à igreja. Às vezes a nossa pergunta é: por que eu tenho enfrentado dias difíceis? Por que eu tenho enfrentado dias de tempestade? Porque Deus se revela no meio da nossa dor. Diga amém por isso. Muitos de nós podemos ter 2 opções na hora da dificuldade: nos levantamos e ouvimos a Deus, ou murmuramos e nos arrebentamos. Quem você tem sido? Você é aquele que no meio da dificuldade tem se prostrado e falado: Deus, eu vou me posicionar? Ou é aquele que tem murmurado e abandonado tudo, chutado o balde e falado: não aguento mais isso, Deus me abandonou? A resposta é sua. A segunda lição que eu aprendo com a história de Ezequiel, se você voltar comigo, o verso 1 do capítulo 2, Deus aparece para Ezequiel Olívio e diz assim: põe-te em pé. Por que Deus fala para ele se colocar em pé? 2 verdades aqui, reza, são importantíssimas, nós compreendemos. Quando nós lemos a história de Ezequiel, 2 verdades sobre o pôr-se em pé ficam claras. A primeira delas, que Deus não fala com Ezequiel prostrado. Deus não fala com Ezequiel prostrado. Deus fala para ele: essa posição que você está não é a posição que eu quero. Fica de pé. Muitas pessoas hoje não estão conseguindo vencer, virar o ciclo, viver uma nova estação. Por quê? Porque se prostraram. Essa prostração, ela pode ter pelo menos 3 situações que nos encaixemos a elas. Alguns estão prostrados por conta da dor. Ezequiel estava prostrado, Sônia, por causa da dor. Ele tinha perdido tudo, como eu falei para vocês. Ele perdeu sua família, ele perdeu seu conforto, ele perdeu a casa do seu pai, ele perdeu seu chamado, seu ministério, seu sacerdócio. Não tinha como ele exercer o sacerdócio lá no cativeiro, ou ficaria muito mais difícil. Eles entendiam que Deus se manifestava no templo. O templo seria destruído logo depois que ele foi levado cativo. Ele está frustrado. E a frustração tem gerado prostração de muitos. Muitos estão se dobrando às suas dores, se dobrando às seus fracassos, se dobrando às suas perdas. Quando Deus aparece para Ezequiel, antes de entregar a mensagem mais importante da sua vida, Guilherme, ele diz: fica de pé, porque Deus não fala com pessoas frustradas, Deus não fala com pessoas prostradas. Quem está entendendo, diga amém. Ele não vai falar com pessoas prostradas, até porque é uma questão de respeito. A etiqueta determina isso. Se você está frente a uma autoridade, normalmente o que você faz? Fica de pé. Está aqui o Fábio, que é deputado, e por mais que o governador do Paraná seja um cara humilde, quando ele chega, ninguém fica sentado, não é? O povo fica de pé. Você lembra na escola como é que era? Hoje um negócio meio que se perdeu, não se perdeu? Hoje é a professora que levanta para o aluno, o aluno não entra. Mas na minha época, quando o professor entrava na sala, todo mundo levantava e ficava do lado direito da carteira. Era assim ou não? Luciano, era na tua época assim? Oxe, eu tinha um professor de inglês, se você não levantasse, ele dava reguada na orelha. Pá! É uma questão de respeito. Deus não falou com ele enquanto ele estava prostrado, e ele talvez estivesse prostrado por causa das suas dores. Essa prostração talvez não fosse só física, mas era da sua alma. Deus está dizendo para homens e mulheres: eu quero te levar a um novo ciclo, uma nova estação da sua vida, mas não falo contigo enquanto você estiver no chão. Se levanta! A frustração, ela nos faz ficar cabisbaixos. A frustração, ela nos faz ficar prostrados. A frustração, ela nos faz ficar no pó. Mas Deus quer falar conosco de pé. Para alguns não é a dor que está fazendo com que eles estejam no chão. Para alguns, Tiago, eles estão no chão por causa do pecado. E Deus não fala com homens caídos. Antes de nós podermos ouvir e entender o propósito de Deus, está na hora de nós nos levantarmos. Tem gente dobrado diante do pecado, homens dobrados diante da imoralidade, pessoas dobradas diante da mentira, pessoas dobradas diante da corrupção,
pessoas dobradas diante do engano, das injustiças. Nós muitas vezes cobramos homens como o Zé e o Fábio, já que os dois estão aqui, falando do político, e graças a Deus eles são homens que fazem a diferença, e eu coloco a minha mão no fogo pelos dois, pelo que eu vejo e conheço da história deles. Mas a maior corrupção não está nas câmeras de vereadores, nas assembleias legislativas. A maior corrupção está embaixo, no meio do povo. Porque tem pessoas que estão se prostrando na propina que ele dá para o guarda, porque o IPVA dele está atrasado. Como é que nós vamos cobrar alguma coisa se nós nos tornamos corruptos numa situação como essa? Nós ficamos indignados com a mentira, que as mentiras que são contadas diante das tribunas. Mas muitos de nós mentimos dentro de casa, mente para a minha esposa, mente para o esposo, mente para o filho, mente para o cliente. Às vezes nós estamos falando assim: Deus, por que o Senhor não levanta a minha empresa? Por que o Senhor não abre portas? Porque essa empresa está construída na mentira. O cliente liga e fala: meu projeto está pronto. Nossa, já está terminando, já está embalando. Ele nem começou. Como é que nós vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco se nós estamos deixando o pai da mentira guiar o nosso caminho? Diga comigo: misericórdia, Jesus. Não se prostre diante do pecado. Tem pessoas que estão frustradas e prostradas por conta do desânimo, do cansaço. Não é a dor, não é o pecado, mas é o cansaço. O cansaço tem levado pessoas a este lugar de prostração. Deus quer nos levar a uma nova fase, diga amém. Amém. Deus quer gerar uma nova estação, diga amém. Amém. Mas antes dele poder gerar isso, ele diz: põe-te em pé. Ele está nos chamando a este lugar, Adauri. Eu sei que nós não somos santos, eu não estou falando de santidade, de fanatismo, eu estou falando de posicionamento. Deus tem nos falado muito sobre isso. Salmo 15 deve ser o salmo, a palavra de Deus que vai gerir a nossa integridade. Quem vai estar no ambiente onde Deus está, no seu alto monte, no seu santuário? Ele diz: aquele que fala a verdade, aquele que é justo, aquele que age com integridade, aquele que não se corrompe, aquele que honra a sua palavra mesmo que com dano. Esse deve ser o mapa, esse deve ser a jornada, o caminho que nós vamos trilhar para experimentarmos o que Deus tem para nós. Amém, queridos? Deus diz: põe-te em pé. Para quem Deus fala põe-te em pé? Para quem caiu no pecado. Para quem Deus fala põe-te em pé? Para quem está frustrado e desanimado. Para quem Deus fala põe-te em pé? Para todo o discípulo Ele fala põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. E a última lição é o maior desafio de Deus para nós. Se você puder, volta comigo no verso 7. Deus diz assim: Ezequiel, põe-te em pé. E enquanto falava, o Espírito do Senhor entrou em mim e pôs-me em pé. E então ouvi as suas palavras com atenção. Verso 2 ainda. É interessante duas coisas aqui antes de entrarmos no terceiro e último ponto. A primeira delas é que provavelmente ele não estava animado ou forte o suficiente para se posicionar, mas a intenção dele faz ele se posicionar, faz o Senhor colocá-lo de pé. Ele não tinha força o suficiente talvez, mas quando ele tem a intenção, só a intenção, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor colocou ele de pé. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho sobre intenção. Tem coisas para Deus começar a agir em nossas vidas, nós falamos só de intenção. Quando você se posiciona para levantar, mesmo que você não tenha força, a tua intenção, Deus vai te colocar de pé. Amém, queridos? Terceira e última lição que eu aprendo, verso 7. Deus diz para ele: eu te envio para anunciar a minha mensagem. Rita, por que Deus mandou ele ficar de pé? Porque Deus tinha um propósito. O que ele achou que tinha acabado na vida dele, que era o seu ministério sacerdotal, Deus diz: agora você não vai ser mais sacerdote, agora você vai ser profeta. O sacerdote levava o povo até Deus, o profeta trazia a mensagem de Deus para o povo. Deus falou: não acabei com você, eu ainda vou te usar. Diga amém. Amém. Eu vou te usar. Ele diz: anuncia a minha mensagem, quer eles ouçam, quer não ouçam. Verso 8: filho do homem, preste atenção ao que eu te digo, não seja rebelde como eles, mas abra a tua boca e como que eu te dou. E ele viu um livro, um rolo, e ele se alimentou daquele livro, e ele se tornou um dos profetas mais importantes do Velho Testamento. E Deus levanta este homem lá no fracasso, na dor do cativeiro. Eu quero encerrar fazendo um desafio para você, igreja.
Deus tem nos chamado para fazer algo. O problema é que nós vivemos um tempo de crentes Garfield, e nós nunca tivemos no tempo. Eu sou crente, gente, eu nasci berço cristão, eu me conheço como crente desde os meus 5 anos de idade, e nunca vi, Arildo, tanta revelação como nós temos nos dias de hoje. Você lembra, Arildo? Nunca se teve tanto acesso a livros, a conteúdos, como nos dias de hoje. Você ouve a mensagem que você quiser. Você quer uma mensagem para curar suas dores, você encontra. Você quer uma mensagem só para você dar uma choradinha, você encontra. Você quer mensagem para dar uma confrontada, você encontra. Você encontra a palavra para todo jeito. Você encontra ensinamento para todo jeito, sim ou não? Até heresia. Agora, o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos recebendo? Se nós só recebemos e guardamos, nós vamos ficando gordos, nós vamos transbordando, mas não transbordamos. Aliás, nós vamos enchendo, mas não transbordamos. Está na hora de nós começarmos a derramar aquilo que Deus já deu para nós. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Algumas pessoas estão frustradas e frustradas exatamente porque ele está fugindo do seu propósito. O que Deus falou para Ezequiel, Ele está falando para nós: põe-te em pé, porque eu não só vou falar contigo, como eu vou encher a sua boca de palavras para que você fale com outras pessoas. Qual é a grande comissão que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 17? Ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ele diz: façam discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Só ensina quem aprendeu. O que nós estamos fazendo com aquilo que nós aprendemos? Nós precisamos ensinar. Só ensina quem aprendeu. A grande comissão não ficou apenas para os 12, para os 11 discípulos que sobraram. A grande comissão não era apenas para a igreja primitiva. A grande comissão é para todo o crente. Diga amém. Pedro deixa claro que todo crente é um sacerdote. Todo crente é um sacerdote que vai trazer o povo longe de Deus para Deus. Diga amém. Amém. Nós não fomos chamados apenas para engordar com a palavra, não fomos chamados apenas para nos enchermos de conhecimento, somos chamados para compartilhar. Essa foi a mensagem de Deus para Ezequiel: põe-te em pé, falarei contigo e anuncie aquilo que eu estou dando a anunciar. E hoje Deus tem nos levantado dizendo: põe-te em pé, falarei contigo e eu te envio, anuncie a minha mensagem. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Eu não estou dizendo de convidar para vir na igreja. Quantas pessoas nós discipulamos? Quantas pessoas nós ensinamos? Tem muito crente que não da Nova Aliança, de outras igrejas, que ele compartilha de tudo na sua rede social, mas ele não consegue compartilhar um vídeo curto de uma pregação. Ele não consegue colocar um texto bíblico para abençoar alguém. Ele não consegue mandar uma mensagem para convidar alguém para vir com ele no culto. Será que nós somos discípulos de fato? Com todo amor e carinho, ouça isso. O discípulo gera novos discípulos, amém, queridos? Tem pessoas que você conhece e você alcança que eu nunca vou alcançar. Eu quero desafiar a igreja a este trimestre, setembro, outubro, novembro e dezembro, 3 meses, esse último trimestre, a você permitir que o Espírito Santo coloque no teu coração apenas uma pessoa. Eu quero desafiar você até o final do ano, você ganhar uma pessoa para Jesus. Nossa, gente, só o pastor Anderson. Uma só. Deus tem colocado você e eu em lugares que as pessoas estão abrindo o coração das suas necessidades. E o que nós estamos fazendo? Deus coloca você em lugares que eu não vou estar. Tem pessoas lá no seu trabalho que estão tentando preencher o seu vazio com imoralidade, com adultério. E esse vazio que eles estão tentando colocar, preencher com adultério, é o vazio de Deus. E você tem Deus para preencher, diga amém. Amém. Mas nós estamos oferecendo. Ai, pastor, eu não estou pronto. Ezequiel também não estava pronto. Tanto que Deus falou: abre a boca e eu vou colocar a palavra. Quando você abrir a boca, Deus coloca a palavra, amém, queridos? Eu não estou falando só de convidar para vir no culto, não. Eu quero desafiar você a, durante uma semana, você pedir para Deus uma pessoa. E eu creio que algumas aqui Deus já está colocando esse nome. E você vai orar uma semana. Uma semana você vai colocar o nome dessa pessoa diante do Senhor. Deus vai na frente, quebra toda a resistência. Me usa para falar com ela. E daqui uma semana, 2 no máximo, quando Deus colocar ela no seu caminho, você vai começar a ministrar a verdade de Cristo para essa pessoa. Quantos adolescentes e jovens hoje nós vemos tentando preencher o vazio da sua alma com vape?
com maconha, com álcool. E esse vazio é de Deus. E quantos jovens e adolescentes nossos aqui têm Jesus e ainda não ofereceram Jesus para eles? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quantas mulheres você, mulher, encontra que estão frustradas? 80% das mulheres no mundo reclamam de falta de romantismo, menos as mulheres da Nova Aliança, amém? Porque os homens aqui são românticos. Algumas não têm nem marido para poder cuidar delas, e esse vazio faz muitas delas serem amarguradas. E você tem o que pode preencher o vazio da sua alma. O maior amor do mundo está sobre você, é só compartilhar. Ide fazer discípulos, ensinando-os. Você derramar o seu coração, ensinar o que você sabe. Pastor, eu sei pouco, mas você sabe mais do que eles. É isso que Deus tem nos chamado. É isso que Deus tem nos provocado. Quando nós entendermos isso, nós vamos experimentar uma virada. Nós vamos entrar em uma nova estação, amém, queridos?